Olá, eu sou o Gabriel Vacarel. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem, então já começa aí, de todos os vídeos eu esqueço de fazer isso no início, né? Já começa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like já nesse vídeo, né? E, muito bem, fica até o final. Agora, vamos lá. Nós então vamos falar hoje a respeito de um clássico do cinema, né? Inclusive é um filme em preto e branco e mudo, ok? Exato. De fato, é muito interessante porque eu me lembro... Bem lento. Bem lento, exato. Bem lento, bem lento. Mas é engraçado porque eu me lembro que eu tinha muito preconceito contra esse tipo de filme quando eu era mais novo, né? Mas porque jovem é meio idiota. E a gente gosta de o quê? De ação, não sei o quê. A gente foi induzido a isso, na verdade. O cinema americano foi levando a gente pra isso. Levou a gente pra isso, né? No fundo, assim, a gente precisa de uma coisa rápida, com muito movimento, com muita ação, com mudanças de personagens rápidas e reviravolta. Mas a novela também, a novela foi por esse lado, então a gente cresceu vendo novela, a gente foi acostumando a ver assim. É verdade. Né? Quando no fundo nada disso assim tem grandes significados, né? De fato, é muito interessante porque esse movimento faz do cinema algo muito menor do que ele realmente deveria ser, né? Como sendo, de fato, uma espécie de instrumento para a formação do imaginário das pessoas. É evidente que ele deveria prezar muito mais pelos símbolos, né? Por aquilo que ele deseja, pela sua intenção, do que por aquilo pelo modo como o filme é construído, por assim dizer, né? É que de fato virou puro entretenimento, né? A literatura é mais difícil de virar puro entretenimento porque as pessoas não leem já muita literatura, então de fato as pessoas prezam um pouco mais pela qualidade. Existe uma espécie de tradição literária nesse sentido, né? Depende também, né? Você pega aí uma Thalita Rebouças da vida, tipo... Ah, não sei quem é essa, mas você vê, até a própria J.K. Rowling, né? Harry Potter, do Harry Potter. É dito que essa mulher, tipo, se inspirou em alguma coisa em Virgílio, em Homero e tal, ou seja, por mais ruim que a coisa seja, ainda assim a pessoa, literariamente falando, é muito pobre, assim, vocês me desculpem, mas O fato é que, mesmo esse tipo de gente que escreve, faz algum sucesso, mas que não é literariamente maravilhoso, não vai, sinto muito, mas Harry Potter não vai se tornar um clássico, né? Não vai ser um filme. Não, nem não chega vai ao Senhor dos ser, Anéis, quanto mais, né? Não vai ser, sinto muito, mas não vai ser não. Mas você vê, o fato é que até ela tem uma espécie de consideração pelos reais clássicos, né? No sentido de, existe algo ali no qual eu preciso me basear. O cinema é pouco disso, né? Quando a gente fala sobre cinema, a gente vê geralmente aquela galera assim que faz aqueles curtas-metragens, um cinema bem assim, amador, filmado numa câmera muito podre, que é muito ruim, mas esse cara tem um sonho, que é restaurar o cinema da época de não sei quem, né? Assim, a gente vê geralmente esse tipo meio fracassado, né? Assim, nesse sentido. Por isso é uma distinção. E na verdade o sujeito nem manja tanto do cinema quanto aquele cara no passado, mas ele já tem um pouco a mente dele um tanto quanto corrompida pelas ideias mais contemporâneas. Mas o fato é que o início do cinema vai pegar bem assim o estilo de como era o teatro, né? Porque o teatro existiu primeiro. O teatro vem desde lá da Grécia, então assim, é muito antigo, né? No Ocidente sim, parece que no Oriente é ainda mais antigo, tem teatro. Até, não, na verdade sim, você vê formas de teatro em tribos indígenas, né? Algo sim. Ué, o Brasil foi catequizado a partir do teatro. Isso foi no TCC. Viu? Era igreja versus teatro, e justamente eu fui pesquisar sobre isso, porque realmente os indígenas eles foram catequizados, né, foi transmitida a fé para eles por meio do teatro, porque não falavam o mesmo idioma, então um teatro que nem tinha fala, ou seja, muito próximo do cinema, nesse estilo que a gente, desse filme que a gente vai falar aqui, o de hoje, né, Aurora. Então assim, você vê que a ligação entre esse início do cinema e o teatro, evidentemente, é muito próxima, porque veio daí mesmo, né? Vem disso, eles só tentam capturar em pequenos filmezinhos, né? Um pequeno filetinho de... Bom, não era, né? Eram uns negócios gigantescos, assim, enormes.
mas tenta capturar para que possa ser visto não ao vivo, né? Não as pessoas fazendo naquele momento. Mas, nossa, se você busca os vídeos do início do cinema... Tanto que conduz é a música, no fundo, né? Sim, sim. Como sempre, né? Na verdade, até no próprio teatro, um teatro que é bem montado, a música também ela vai ter esse peso muito grande. É que hoje em dia... Mas só uma operação disso, né? hoje em dia a gente vê, assim... É legal quando a gente vê sendo usada de outras formas, tipo, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo de um filme nada a ver com esse filme que a gente tá falando aqui. Tipo o Deadpool que a gente viu agora. Mas é diferente, mas é bem utilizado. Porque pega um peso, porque ainda mais por contraste, né? A música super nada a ver com o que tá acontecendo. Tipo, uma matança terrível, sangue e a música, então é proposital aquilo. Aquilo provoca em você um sentimento. Backstreet Boys tocando e o cara matando gente, arrancando cabeça. Agora, você pega isso que você estava falando dessas pessoas que querem restaurar o cinema e tal. Você pega exemplos muito bons, como por exemplo o diretor de La La Land, por exemplo, um filme que a gente já falou aqui, mas ele quer trazer esse estilo um pouco de volta. Você vê que ele quer resgatar um pouco o cinema antigo, tanto que até no próprio filme tem alusão ao cinema do passado, né? Eles veem um filme que é rodado com filme. As coisas do passado são aludidas como muito... São louvadas, né? Exato. No filme. Exato. Então você vê que ele quis trazer como uma releitura, porque é aquilo, né? Que se fala, a gente não pode voltar exatamente para o que a gente era. Porque se lança um filme como esse hoje em dia, você vai falar, vamos lotar as bilheterias e tal. Isso não vai acontecer, né? Você não vai colocar os jovens para verem isso naturalmente. Isso não vai acontecer. É bem difícil, a gente tem um desafio no fundo, né? A Aurora é um filme super impopular, a gente não tem como atingir a juventude assim imediatamente. Na verdade, para atingir a juventude, a gente precisa de uma formação bastante grande até chegar lá. Sim, exatamente. De fato, é difícil alcançá-los mesmo, né? A gente tem o hábito, né, atual de procurar outro tipo de coisa quando a gente fala de cinema. De fato, é o que a gente estava dizendo no início, né? Bem no início do vídeo, assim, cinema virou puro absolutamente entretenimento. E não é ruim ter o entretenimento, porque o teatro serviu pra isso, né? Assim, exato. Né? Você pega as companhias de teatro e tal, era pra isso, mas eles no fundo tinham esse peso de trazer algum tipo de informação, alguma reflexão, algo que fosse pensar sobre aquilo, modo, né? O espectador do teatro citava as falas dos personagens, passava tempo pensando naquilo e tudo. É diferente, né? Assim, a gente não cita os personagens como autoridades, na verdade. A gente só sente uma emoção em relação aos personagens por ocasião do modo como uma coisa é construída, do tipo, sei lá, Tony Stark no como é que é? Endgame, né? Como é que é o nome daquilo? Sei lá. É o Avengers. Ultimato, né? Vingadores Ultimato. A tradução eu não lembrava. Ultimato. Eu não sou muito chegada a esses. Mas você vê, o sacrifício dela, estala o dedo e é ele quem morre, né? Pra poder salvar todo mundo, assim. Mas você vê, assim, algo emocionante, é um evento no cinema, mas, assim, passou... Quanto tempo, assim? Esse filme foi lançado em que? 2019? 2018? Foi, eu tava no México. 2019? 2018. Não, 18 acho que foi o primeiro, 19 saiu o segundo, mas... Eu fiquei até março no México, não sei. Atualmente fica uma espécie meio saudosista, um bom filme e tal, mas assim, as pessoas não param de novo pra ver aquilo. Os heróis já perderam a popularidade, já não tem mais aquela predominância que tinham, né, que tiveram na última década, talvez 15 anos, assim, então... A coisa é meio passageira mesmo, é rápido, é feito para passar, assim, perdeu a graça, precisa inovar, vamos fazer de novo, e etc, né? Então, o teatro é diverso, a literatura é diferente, a gente continua lendo Homero, que escreveu no século VIII, né, antes de Cristo, assim, então, as tragédias gregas, a gente continua lendo Sófocles, a gente continua lendo Virgílio, a gente continua lendo, sei lá, enfim, né, várias pessoas, a gente continua lendo Ariano Suassuna, que é recente, mas... Tem fala ainda sério. tem um peso enorme, né? Muito mais do que... Exato.
Então, E a Aurora é um filme que quer trazer exato, e esse é o ponto. O Aurora é o tipo de filme que a gente pode assistir como a gente lê um clássico, assim. Ele é um clássico do cinema no sentido mais puro que clássico tem, assim, naquele sentido de valor perene por ocasião de ter passado por uma prova do tempo. Ele resiste, de fato. Ele não é um filme total. feito ali para aquele momento específico. E a gente tava falando sobre isso, né? Porque o início dele começa com uma frase, né? Algumas coisas escritas na tela que dizem respeito ao seu conteúdo mesmo. Ele dizia que, de fato, essa história, ele fala that song, né? Essa canção vai ser cantada, ela não tem Ela a vem de pretensão, nenhum lugar, né? Exato. Ela é de nenhum lugar e de ninguém. Mas ao E, mesmo na tempo é de verdade, todos os lugares e de todo mundo, assim. Todo mundo pode passar por isso em algum momento, né? Ela quer falar, isso é muito interessante. Ela quer falar de fato a natureza humana, é mais do que É algo mais íntimo do que uma história localizada numa cultura específica, num plano específico, assim. Existe um contraponto de duas realidades distintas, de fato, a cidade e o campo. Mas não é bem a cidade e o campo em si o problema. Porque no fundo eles acabam indo mesmo para a cidade num determinado momento. E é lá que se resolve as E é lá que a coisas. coisa se resolve. Então não é a força do argumento não é em si mesma a cidade ou, né, o campo, assim, E a não pessoa. é exata a pessoa, é o ser humano, é o modo como o homem experimenta no mais íntimo do seu coração os movimentos mais básicos ali, né? E até os mais elevados que vão acontecendo ao longo do filme, né? Sim. Então a Aurora, resumidamente, conta a história de um casal, enfim, um jovem casal. Jovem casal, Tem ali um nenenzinho que mora no campo. Ele tem uma fazenda, né? E cuida ali do gado e etc. Trabalha no campo realmente, né? Sim. E ela cuida de casa, serve ali as galinhas e tal, né? Tem o auxílio da mãe de maneira muito natural, mora ali com eles e assim por diante, né? E toda uma aldeia em volta, né? E esse casal, logo de cara, nós somos apresentados ao grande drama do filme, né? Eles estão passando por um período muito conturbado no matrimônio deles, porque o marido tem uma amante. E é forte porque, vejam, é interessante porque não daria para que a amante fosse de fato, o símbolo é perfeito, porque a amante não poderia ser ali da cidade, porque todo mundo se conhece absolutamente, né? Não tem como ser alguém da aldeia, né? E ao que parece, não tem muitos jovens na aldeia. Bom, não né? aparece no filme, só eles são os mais jovens, não aparece nem criança, só aparece idoso. Só idoso e eles dois, né? Exatamente. Então a gente tem, no início, né, é falado logo de cara sobre as férias de verão, né? Summer. E aí a galera vai vai à praia, se retira ali pro litoral e assim por diante, e tem um outro conjunto de galera que vai pro campo, né? E aí é dito que foi pro campo uma moça da cidade que foi ficando, todos foram embora, mas ela permaneceu. E com essa ideia do amor de verão, né? Que Exato, tem um pouco. Exatamente. É meio High School Musical, que todo mundo brincadeira tá usando. Não deixa o High School Musical, não deixa de ter esse mesmo pensamento, mas é nesse estilo, né? De o amor de verão e tal, que acaba no verão, né? Exatamente. E aí então tem lá Todos eles não têm nome, né? Eles não têm nome. Exato, não tem nome. Não, eu fazer piada, eu ia falar do nome do menino lá do Wildcats. É o Troy. Troy Bolton. Então, o Troy, tô brincando. Não, de novo, né? Não. Igual do filme do. Não. Exato, The Greatest Showman. Não, deixa o Troy Bolton pra lá porque ele é meio gay. Tô brincando. Então, o fato é que o personagem principal, então o fazendeiro, de fato não tem nome, não é apresentado o nome de ninguém, não importa no fundo. E é muito forte porque certas caras, de novo, né? É um contraponto. Eu não consigo não fazer esse contraponto porque a qualidade do filme é muito superior a muito filme que a gente tem atualmente, né? Como é que os filmes de então fazem para que a gente se afeiçoe aos personagens? Tem que ter nome, um contexto da história, certos movimentos afetivos, é necessário mostrar a interioridade da pessoa. E o filme ele consegue fazer com que a gente se afeiçoe assim absurdamente aos personagens, sem saber
o nome, quem são, o que aconteceu, como foram para ali, nada, gente. Nada. Os recursos contemporâneos, assim, eles são muito diversos dos recursos antigos, assim. Sim. Nós, de fato, somos surpreendidos por uma afeição aos personagens por ocasião dos movimentos interiores dos personagens. Sim. A bem da verdade, por ocasião do cinema ser mudo, né, a qualidade da interpretação, ela é, assim, exponencialmente melhor do que as interpretações atuais. Por quê? Porque eles precisam ser expressivos. Ao ponto do exagero, às vezes, é verdade. Sim. Mas é necessário uma expressividade muito maior para que a gente entre, assim, na... Mas faz parte. Exato. É assim o cinema mudo é assim, né? A gente pega, sei lá, todo mundo conhece o Charlie Chaplin, né? As Então, maquiagens eram exageradas para começar, né? O andar é acelerado, né? Ou mais lento, dependendo do movimento. Sim. A música, etc. Você vê? As expressões. Então, você vê, existem algumas características ali, né? Que é a música, as expressões, a velocidade do que vai acontecendo, que nos dão pistas do que está acontecendo não só naquele momento específico, mas na interioridade da pessoa. Sim. No início a gente tem um contraste muito forte, né? Ele está em casa para sair, né? E aí, porque a amante está assoviando do lado de fora. E é muito curioso porque eu me atentei agora com a Maria Paula aqui, né? Que, assim, devia ser assim, em torno de umas 6 da tarde, 5h30, 6 da tarde, assim, no início do anoitecer. A lua estava baixa, começando a escurecer e as pessoas jantando, né? É o jantar de campo, é isso, 5h30, 6 da tarde. As pessoas ainda na rua, puxando o cavalo e elas saindo em uma direção, casa, as pessoas vêm. Vejam só, existe um caráter meio às escondidas e tal, mas não é tão às escondidas assim, é meio que todo mundo sabe, tanto que logo de cara, quando ele sai com a amante, vem uma narrativa de uma moça que trabalha ali. Sim. Ela tá fazendo alguma coisa com outra e ela quem narra a história, dizendo o que foi que aconteceu, né? Dizendo que veio essa mulher, eles eram apaixonados, né? E tal, mas desde que veio essa mulher da cidade, ele começou a, enfim, sair com ela e... Exato, tá perdendo tudo, né? Assim, vai perder a fazenda. Os agiotas vão pegar a fazenda e tal, não sei o quê. Exato, enfim, os animais já foram levados e tudo mais. Então a gente tem uma tragicidade, problemática, aí, né? Uma problemática grande. De fato, ele está destruindo não só a família, senão também todas as posses dele, né? Ele está se arruinando, literalmente, né? Por ocasião dessa paixão avassaladora aí. O que acontece? Então eles vão para beira do rio, assim, né? Ele é amante e tal. E essa cena é muito peculiar porque é o momento em que ali eles estão juntos e você é todo meu, eu sou, e não sei o que lá. Ela pergunta se ele é todo dela. Exato. E aí ela propõe para ele, então vende a fazenda, vamos comigo para a cidade. E ele para um instante. Você é minha esposa. E aí ela dá uma risada, abraça ele, aí ela fecha a cara. E se ela se afogasse? É forte a cena, né? Porque a amante sugere a morte da esposa. É como se ela de fato dissesse para ele, então vai lá e mata, a gente resolve esse problema e ele vai embora. E é literalmente isso, né? E aí ele fica transtornado, né? Mas aí ela tenta te convencer, então apresenta todos os prazeres da cidade, tudo que é próprio da cidade, e a cidade. Ele fica tentando sair dela e ela fica beijando ele e tentando e não sei o quê. Até que, ok, né? É super vulgar, né? É forte, porque ela é super vulgar. A primeira cena que ela aparece, ela tá com uma nágua, né? Uma roupa... A roupa de baixo, né? A roupa interior de baixo. Dos vestidos, né? E é muito forte, assim, porque realmente você... eu falei até da música, por exemplo, também. Isso, A música logo no início do filme é uma música pesada. Porque ele tá ali jantando, esperando pra jantar dentro de casa e tal. Quando ele encontra a amante, aí ele muda pra uma música levinha, tudo meio assim. Não é nem tão leve, mas é mais alegrinha, assim, né? Um pouco mais... É uma música meio de paixão, assim. Não é uma música bonita. Não é. Como quando ele está com a esposa, depois, mais adiante. Mas é uma música mais... Não tem não tem o peso que é um peso que ele tá colocando pra dentro de casa, na verdade, né?
Exato. Não tem aquele peso É que é isso, a canção ela vai nos colocando no movimento interior do dele. personagem. Existe Exatamente. um peso ali, porque ele sabe que tem algo de errado, porque ele está fazendo algo errado, então aquilo tudo é muito pesado para ele, mas quando ele sai, ele entra num cenário meio, assim, fantasioso, meio fantasioso, é um na sonho, você vê? verdade, Existe uma fumaça, assim, né, uma neblina, uma névoa. Existe um caráter onírico na coisa, é meio de Sim. sonho mesmo, assim, né? Meio Sim, fantasioso. total. A gente passa, assim, a câmera vai passando por entre as folhas, as árvores, assim, né? É bem característico de um sonho, ou seja, a música, ela tem essa característica de fuga da realidade. Então, Sim, exato. de fato, o personagem, isso é muito forte, de fato, o personagem está meio que fugindo da realidade dele, né? Das suas Sim. próprias responsabilidades, daquilo que é dele, né? Que ele E na deve verdade assumir. colocando um peso enorme para a responsabilidade dele. Exato. Pra vida real Pra dele, vida na real, verdade, né? exato. Ele bota porque é uma música, assim, que é um negócio que você fica assim, cara, tá Nossa, acontecendo um meu Deus do funeral céu, aqui, exato. né? Um negócio aqui, o início do filme fica nessa música, assim, Exato. e você, né, porque a música faz isso com a gente, É né? sufocante, Aí vai ficando meio assim, aí, tanto que, assim, quem tá um pouquinho mais atento percebe que a gente vai assim quando a música muda e ele tá lá na névoa com a amante, né? Não que seja melhor ele tá lá com ela, mas é porque ele acha que aquilo ali é que, melhor. de novo, volta para um cenário onírico, assim. Então ele Sim. sai da realidade na qual ele está angustiado, numa espécie de tédio, é um peso angustiante, assim, e ele passa por um cenário onírico, fantasioso, de sonho, né? Uhum. Tanto é que as imagens aparecem meio como sonho, assim, né? Então eles Sim. estão parados assistindo a imagem na frente, assim, que vai mostrando a cidade, a música e os bailes e etc. Então é de fato meio fantasioso mesmo, né? Então ele entra num cenário fantasioso. Veja que o cotidiano dele é visto como algo, como um peso enorme. Ele não consegue lidar com a realidade dele, ele não sabe lidar com a realidade, ele não assume para si a responsabilidade e aquelas virtudes que são necessárias para que ele lide com aquela situação, e ele fantasia uma coisa, e aquilo que é fantasiado por ele, ele deseja construir e agir daquele mesmo modo. E é muito forte, porque vejam bem, a gente acho que a gente já falou sobre isso aqui, mas é forte porque de fato, quando o sujeito tem a amante ali, né, fica como que algo próprio para a vida dele com a amante e algo característico. Exato, ele se divide em dois, né? Não é uma entrega total ali. Então ele tem uma metadinha para um, uma metadinha para outro, né? A responsabilidade e o peso fica para um, e o prazer e o gozo, a fantasia e etc fica para outro. E essa característica é interessante porque no momento em que ele faz isso, que ele vive desse modo, ele está, veja, se desconfigurando de quem ele realmente é. Veja, ele está abandonando quem ele... Veja, isso é caracterizado pelo fato de que o que tem que acontecer? Ele precisa matar a esposa e sair do campo, ir para a cidade, ele precisa se despersonalizar. Sim. Ele seria outra pessoa que não ele mesmo. E isso é muito forte, porque no momento em que ele, veja, conquistou a amante ali num determinado contexto, num cenário específico, deixando aquele cenário específico, se despersonalizando, ele se tornaria uma outra pessoa. E é forte porque a característica mais que se sobressairia com maior significado na vida dele depois dele ter feito o que ele fez e ido com a amante seria a de um assassino, né? Claro. No fundo, assim, ele perderia toda aquela qualidade maravilhosa de um homem do campo, trabalhador e pai de família, e que é encantador sob um certo aspecto, que inclusive atraiu ali a amante, e ele se tornaria um assassino, assim, o assassino da própria esposa por uma paixão. E que loucura também uma mulher que se presta a isso, porque se para pra pensar, se ele matou a esposa, ele pode me matar pra ficar com outra também, é uma coisa meio... Exatamente, você vê e é forte porque no matrimônio é uma realidade muito natural, a gente se constrói mutuamente, né? A gente vai se fazendo, se podando assim, né? Sim. De algum modo, a poda ela sempre serve ao crescimento, né? Que a árvore seja cada vez mais frondosa, isso vai acontecendo, né? Eu sou muito melhor que Maria Paula do que eu era sem ela, né? E aí, o que acontece? Quando ele foi sendo construído ao longo do tempo pela própria esposa, num determinado momento ele passaria a ser construído pela amante. Qual foi a primeira atitude dela? Tornar ele um assassino. Você vê, ele se despersonalizaria completamente, assim, totalmente, entende? Ele seria uma outra pessoa que não
aquela que ele foi, aquela que ele é realmente. Sim. Há um rompimento ali, haveria uma ruptura na própria personalidade porque ele rompe com a própria história de algum modo. Sim. Existe uma narrativa na biografia dele que o conduz para um determinado lugar. No momento ele rompe com aquela narrativa e começa a construir uma narrativa completamente nova, né? Então ele sairia, por assim dizer, da sua própria linha do tempo e entraria numa nova, né? Só que, veja, não tem como abandonar o passado, e começar uma coisa nova, entraria em choque, assim. Sim, claro. Fica desconfigurado, né? Tanto é que no momento em que ela faz a proposta, naquele momento ele já não aceita muito bem a coisa. Por mais que ele insinue fazer, aquilo não é muito bem aceito por ele. Na verdade, nunca é aceito, tanto que ele não faz, fazer. Não consegue fazer. Ele não consegue. Na verdade, você meio que, por mais que você veja que ele está se encaminhando para fazer aquilo, no fundo você meio que sente que ele não vai conseguir fazer aquilo. Você fica, será que ele vai fazer mesmo? Não parece. Sim. Você não vê essa força nele de fazer isso, né? Mas assim, dá muita peninha quando a gente vê ela super feliz, porque ele convida ela, a esposa, super feliz, porque ele convida ela para fazer um passeio de barco, porque no fundo ela vê ele saindo, ele não vai jantar, no fundo ela sabia que ele estava traindo ela, que ele estava com uma amante, né? Então assim, quando ele convida ela, né, ela vai super feliz e fala com a mãe, deixa a criancinha, né, o filho com a mãe e tal, e vai, né, entra no barco com ele. É forte porque essa cena é bem marcante, né? Ele tá no barco preparando as coisas, aí ela vem caminhando, olhando assim, super feliz, e ele nervosíssimo fazendo as coisas, e ela chega perto, olha pra ele, dá aquele... e entra no barco, do tipo, ela espera ele ajudá-lo, ele não vai ajudar, e ela entra no barco. É forte porque ali a gente já vê uma espécie de abandono, por assim dizer, né, da postura e da posição que é dele. Ele é o marido. Sim. Ele precisa protegê-la de algum modo, entende? E ele, nesse momento, ele já dá sinais de que a proteção já foi abandonada e que ele não vai protegê-la. Ele vai fazer uma outra coisa que não protegê-la. Ele está indo para um outro caminho que não é bem o caminho próprio dele mesmo, né? De novo, ele está rompendo com a própria biografia, né? Sim. E aí tem um caráter interessante. Esse filme é muito bonito, simbolicamente falando, porque você vê, tem uma força humana, né, real, uma força maléfica, né? Essa mulher meio diabólica, meio serpente, assim, né? Existe uma força maléfica, existe uma força humana, existe uma força da natureza, existe uma força divina. A gente vê tudo isso muito bem distinguido, assim, né, ao longo do filme. Então a gente percebe um movimento próprio da maldade, que é ela propõe um assassinato. Sim. Né? Simbolicamente falando, ela é o mal ali do filme, né? A gente percebe um movimento... De vontade da esposa, na verdade. Da esposa... Da esposa. Assim, a gente vê essa força do bem, digamos assim. Sem dúvida, de amor genuíno, assim, em relação a ele. Porque ele convida e ela nem pensa. Exato. Né? Exato. Você vê que é realmente, assim, um amor... Um amor muito grande. Puro. Exatamente. É um amor puro, assim. Puro, né? é um amor da maneira muito autêntica, né? Assim, você vê, o Padre Paulo tem uma frase que é muito bonita, né? Dizer que o modo segundo o qual se ama uma pessoa que é essencialmente pecadora é perdoando, né? Então ela ama verdadeiramente, ela acorda pela manhã mais cedo do que ele está dormindo, deitado, né? Depois de ter passado a noite com a amante, e ela sabe disso. Ela vai até ele, faz um carinho na cabeça dele, bota o cobertor em cima dele, ela protege, ela cuida. Não é proteger, mas é um cuidado, né? Um carinho. É uma atenção de esposa, realmente. Um amor, né? Muito grande ali, devotado aí. Pois bem, e aí o que acontece é que logo depois, né, desse momento, ele então, aliás, né? Então tem as forças distintas, né? Ela, a força do amor, então, a mulher, a maldade. A gente vê a natureza agindo por meio da natureza. Então tem dois momentos que são muito explícitos, assim, né? Que é esse do barco, que tem um cachorro, e depois no final que tem uma tempestade, né? Então aqui o cachorro como que servindo a uma força da natureza, como que precisa fazer alguma coisa, né? O cachorro fica enlouquecido nesse momento, latindo,
ela vai fazer um carinho nele, ele fica tentando pegar na roupa dela pra ela ficar, né? E ela sai, o cachorro consegue estourar a coleira, pula o portão, pula na água, vai em direção ao barco. E aí ela puxa ele pra dentro, olha pro marido, né? Do tipo, vamos deixar o cachorro lá, né, e tal. E ele volta assim, né, com a cara de Até me irado. parece que por ela o cachorro podia ir junto. Eu Pode sempre ser, entendi assim, de que a cara dela, tipo assim, ela puxa o cachorro pro barco. Então, tipo, É tipo, vamos no cachorro. vai, mas aí ele volta furibundo, porque, claro, E aí ele pega o se cachorro. ele levar o cachorro com ele, o cachorro não vai deixar ele fazer o plano dele. Exato. É verdade, bom, é verdade. Ou seja, a natureza agindo pra impedir o ato de algum modo, né? Uhum. E aí ele volta, leva o cachorro. Veja, é interessante Prende porque o nessa cachorro. cena ela hesita. E sair do barco. Ela levanta do tipo, eu vou sair. Aí ela vê ele vindo, aí ela pensa um instante. É que às vezes tá senta de brava, novo. ela quase que não sabe se vai realmente passear de barco, se tipo, aí já foi, porque já se irritou, então... É, chega, né? Já tá irritado. É, mas tipo, vambora. tanto que ela faz meio assim, mas aí ele vem vindo e ela senta de novo. Isso. Você vê que ela, tadinha, ela tem uma certa insegurança também do agir. Ah, tá 100% Dela, insegura, né? ela não sabe. É interessante isso, porque, veja, a gente diz que a gente, enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, a gente tá mudando constantemente, né? Uhum. E se a gente não conversa, não se fala, a gente passa a não entender muito bem realmente aquilo pelo qual o outro está passando, né? Uhum. E não consegue entender muito bem a interioridade, os sentimentos e tudo mais. Sim. Mas isso acontece pura e simplesmente porque não conversa. Uhum. E aí o que acontece? Que no momento em que está junto, certas reações são do tipo, epa, isso está estranho, né? Uhum. Me parece que eu não conheço mais a outra pessoa, né? Você vê, as pessoas que estão prestes a divorciar, elas dizem isso, né? Eu sinto que eu não o conheço mais. Ora, mas tá. É provável que a razão disso seja que o quê? Há quanto tempo vocês não se comunicam? Uhum. Puxa, há muitos anos, né? A gente não tem uma conversa e tal. É óbvio que vocês não vão se conhecer. O que vai gerar um afastamento, necessariamente. É como viver com estranhos. Você não quer, né? Então, esse é o ponto, né? Então, de novo, ele tem uma amante, parece que eu não o conheço mais. É verdade. Por quê? Porque ele só conversa com a amante, não conversa com, né, Sim. com a esposa. Então, por isso que ele fica estranho, né? As reações dele são modeladas para a amante nesse sentido. Sim. Por ela e para ela. E agora mudam em relação à esposa, mas ela não sabe muito bem como reagir. Então, ela completamente insegura, do tipo, eu tô meio que... Parece que é de novo, como se eu tivesse... Exato, como se eu tivesse saindo com ele no início, né? Não sei se vamos casar, como é que vai ser, é com muita cautela, né? Aqui, vamos pisando em ovos, literalmente, é mais ou menos por aí. É, bom, e aí eles vão saindo de barco, ele vai... E tem... remando, tipo, sem olhando olhar pra baixo, ela, ele não olha pra nenhum. ela, ele só vai remando, até que chega, né, no meio de um nada, ela percebe que eles estão no meio de um nada, né, e no mar. Tem uns patos, assim. Bem longe, assim, e aí ele vai, levanta. A postura dele assim, é meio bruta, né? Assim, né? É meio assustadora mesmo, né? E fica parado e faz de que vai realmente Vai levantando a mão. afogar ela ou sufocar ela, algo do tipo. Ela entende, ela, né, fica assim, né, parada assim, Apavorada. olhando pra ele. Ela vai voltando e aí ela faz como que uma súplica, verdade, né? do tipo, não faça isso, né? E fica olhando pra ele, olhando. Quando ele faz de que, aí ela faz aqui, né? Ela fecha o rosto dela, mas ela fica olhando pra ele até ele desistir. Isso, e ele não a toca, né? Ele não vai até ela. Ele não toca nela, ele não só ousa dá a tocar entender nela. de que vai fazer. E ela já entende, né? E nisso ele vai Vai embora mais enlouquecido, rápido ainda, né? remando, quando chega numa borda lá, que ela, numa margem que ele vai prender o barco, ela já sai correndo. Corre, chega, pum, pega um bonde que tá passando, literalmente. E ele consegue correr e pegar também, e eles vão parar na cidade. Exato. Vão parar no meio da cidade, na loucura da cidade. Só que é claro, ela tá assim, Ele vai o tempo todo pedindo transtornada. desculpa, dizendo pra que ela não tenha medo dele e etc. Mas ela assim, ela
tá transtornada, né? Imagina, seu marido acaba de tentar te matar, como é que você vai estar se sentindo, né? E no meio da cidade ainda, perdida. E aí eles vão, ele fica, assim, dali você já vê que ele se arrepende profundamente do que ele tentou fazer, né? Pela fisionomia dele, pelas coisas que ele fala, pelo jeito que ele ainda fica segurando ela, assim, levando ela, protegendo ela. Sim. E tal, no meio da cidade e tal. Aí eles param primeiro numa espécie de um restaurante e tal. E é forte porque, de novo, tem uma característica, né, assim, que é a outra força, assim, a quarta, né, que é a força da divina providência, assim, que é o próprio Deus agindo na história. No momento em que eles saem, toca um sino também. Ah, sim, tem o sino sempre. Aí, quando eles estão indo para a cidade, toca o sino. Lá na cidade, então, vão, né, passam ali por uma lanchonetezinha, ela sai, ele compra flores, continua andando e toca o sino, assim, chamando para a igreja. É um casamento. Aí ela vê. E aí ela vê e quer ir. Aí eles vão e se sentam no último banco, no fundo. Esse é um momento, assim... É a melhor parte do filme. Essa é a melhor parte do filme. É a melhor assim, cena. É emocionante, assim, emocionante, porque quando eles se sentam, então tá o casamento sendo celebrado, e aí eles se sentam, ela senta assim com um olhar de ternura, né? E ele com um olhar de atenção, assim, que é ao mesmo tempo assim muito bom que ele esteja muito atento. A gente sente assim a força do arrependimento no coração dele, assim, né? Que de fato ele está realmente arrependido, né? E ele chora ali, né? Ouvindo o sermão. Porque dá a entender que ali ele é lembrado do compromisso que ele tem. E exato, porque aí aparece, né, escrito assim, o sermão que do padre tá falando exatamente as palavras. Assim, ele fala outras palavras até, né? Fala que tem que proteger, o marido tem que proteger, exato, que tem que cuidar dela, não permitir que nenhum mal aconteça com ela. Então aí ele começa a chorar. Claro, tem que proteger ele, foi o próprio mal, querendo causar o mal. Na exposição ali mesmo você vê ele cai no colo dela chorando assim. E aí é o momento que há o perdão real, bonito, né? Ele se ajoelha diante dela depois, assim. E é muito forte porque aqui nós temos de fato um movimento da providência que coloca os dois juntos de novo por um movimento do amor. A nível, o amor entra na história, entende? Sim. Então eles saem da igreja como se eles tivessem se casado. Então tá todo o público do lado de fora, assim, os convidados, esperando assim sair o casal, né? E eles ficam se olhando, tipo, que saem os dois, assim, ela com um buquê na mão. De flores. Exato, saem os dois e fica, o que tá acontecendo, né? É. Aí saem os dois, assim, de fato há uma renovação do matrimônio dos dois. Sim. É um momento em que eles de fato passam por por um superabundar da graça, né? Sim. Então, quando o pecado já não deixava mais ver a esperança, vem Deus e pá, resolve a situação nesse sentido. Bem resumidamente, eles vivem uma espécie de, como se fosse uma espécie de lua de mel. Uma festa de casamento. Festa de casamento, assim, né? E tal, assim, eles, né? então vão para um parque, e aí dançam, brincam e tal. É uma cena muito boa, assim. Se divertem, a beça e tal, não sei o que. Vai fazer a barba primeiro, depois tiram foto, aí vão pra festa e dançam. Depois eles vão embora dizendo que vão para uma nova lua de mel, passeando de barco, né? E agora eles vão voltar de barco para casa. Eles falam, vamos voltar vendo o luar. Sob a luz do luar, como uma nova lua de mel, né? Uma segunda lua de mel. E na verdade aí é que mais uma vez a força da natureza vai agir. Exato. E é forte porque nesse momento que a gente vê a força da natureza agindo, mas como submetida a algo muito maior do que ela mesma, uma realidade muito superior que é a força da providência. Sim. Porque nesse momento a gente vê de fato que antes ele havia se arrependido, mas ele não havia visto realmente acontecer aquilo que ele queria, tinha intentado que acontecesse, né? Ela não cai no mar, ela não sofre risco de vida, ele se arrepende pelo olhar de terror dela. Então esse momento da tempestade é o momento em que ele precisa enfrentar de fato o seu próprio demônio, por assim dizer, né? Uhum. Ele precisa ver a coisa acontecer para a redenção acontecer de uma maneira muito mais sublime, por assim dizer. E a força da natureza se submete à providência no sentido de... É muito forte, porque a providência ela nunca faz absolutamente nada do qual ela não possa tirar algum bem. Ela não faria absolutamente nada que tornasse as pessoas piores, né, nesse sentido. Então, acontece algo terrível, vem uma tempestade, o barco vira, eles estão para se afogar, ele vai parar na margem
e fica gritando e não a encontra. Ele vai pra cidade desesperado, chama todo mundo de barco, eles vão procurar e ele só vê Pra assim... cidade deles, na verdade. ali na vila, né, Na deles, aldeia, ali assim. na aldeiazinha. E aí ele vê assim os juncos, assim, né, que ele havia amarrado nela, espalhados, e como que um indício de que ela havia se afogado, ele se desespera, né. Esse desespero faria dele pior, se não houvesse o refrigério, né, da alma, nesse sentido. Porque quando a amante vai até ele, porque ela não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo, então ela acha que foi o plano. Né? Seguiu o plano, vamos embora. E aí ela vai até lá, assovia pra ele, ele sai assim, ó, furibundo, vai até ela e começa a enforcar ela assim no canto. E aí então eles encontram a esposa e aí vem então a sogra e grita ele, né? E ele para e escuta o chamado porque ele nota na voz da sogra uma voz feliz, né? Sim. E ele volta correndo, vai até lá e encontra com a esposa, cai de joelhos diante dela, assim, né? E chora, e beija, e abraça e tal. E aí a próxima cena é a cena da moça da cidade indo embora, né? Voltando para a cidade, assim, ó, abandonar tudo isso aqui de fato, né? Mas é forte porque é isso. Então vejam, a ação da providência fez com que ele experimentasse no coração dele uma dor tamanha, a mesma que ele desejaria proporcionar, mas que ele não enfrentaria dessa mesma maneira, para que ele enfrente agora de um outro modo, que faça dele sair daquela situação melhor. Não tenho dúvida de que ele sai dali um marido, um esposo muito melhor. O nome do filme faz muito sentido, né? Assim, se olhar para a perspectiva, porque o nome do filme é Aurora, Sunrise, né? Ou seja, Nascer do Sol. É uma espécie de marca muito sublime, assim, né? Ele passa por uma noite escura, né? A noite de sofrimento, a noite de abandono, a noite de não sentir, não ver, não contemplar absolutamente nada, nenhum bem. Até o momento da purgação, para passar por uma purgação que gere uma nova vida, né? Um nascer do sol, uma aurora de fato, né? E enxergar ali nesse nascer do sol uma possibilidade para amar de maneira mais autêntica, mais profunda, né? Do que a anterior. Sim, e você, assim, acredito que você agora, depois da gente ter contado, né, um resumo da história, e quando você vê também, dá para perceber que realmente você pode encaixar em qualquer época, né? Você talvez mude para de barquinho remando para iate, para carro, para moto, para avião, para o que for. Mas assim, no fundo, o peso daquilo ali, dos personagens, né? O drama deles não deixa de ser o mesmo, né? Um relacionamento que, por uma ilusão, né? Acha que vai ser melhor se aquilo ali acabar, e depois, quando realmente aquilo ali acontece, que assim, pra gente é um pouco desesperador quando a gente vê a tempestade, porque é um cara, não acredito que agora que tava tudo bem, Né? Ela vai morrer, assim, nossa, que horror, né? Assim, é um pouco decepcionante, assim, fica triste, né? E depois, quando vê que na verdade ela não morreu, aí você fala, ok, né? Tem uma nova chance, né? Uma nova oportunidade de ser um marido melhor, de amá-la de verdade, enfim, da família seguir ali feliz e contente. Sem ser destruída por isso, né? Pelos afetos, pelo prazer, pelas coisas do mundo, pelas ilusões, porque é tudo isso, né? Aquela mulher da cidade, né? Na verdade representa isso, um mundo de ideal, né? Um mundo de ideias, assim, do tipo sonhos e coisas que estão muito fora da realidade, né? Assim, que na verdade não são as coisas mais importantes e essenciais, né? Não é aquilo, até porque também dá a ideia de que a vida dele, o peso da rotina, tudo ficou pior depois que ele começou a sonhar com coisas que ele não devia sonhar. Exatamente. Né? Porque antes ia tudo bem, antes estava tudo bem com o gado, a família e tal. Quando ele começou a querer sonhar com sonhos que não eram dele, que não pertenciam a ele, que não faziam parte do que ele deveria viver como família mesmo, começa a perder aquilo que ele tem. Né? O gado vai embora, porque ele começa a vender, e você vê, assim, repara, né, pela questão da janta, da comida que não sabe. Simples demais. Que simples demais, exato, assim, não tinha muitos recursos, por quê? Pelas escolhas que ele estava fazendo,
por ele querer aquilo que não pertencia a ele, Exato. né? Alcançar coisas que não eram para ele ter que alcançar, né? Então, isso é muito forte também, né? Exatamente. É isso. Acho que é isso. Se você gostou, deixa aí nos comentários dizendo o que você achou dessa análise e do filme também. Não sei se você já viu. Esse filme tem no Eu YouTube, veja, tá? tá fácil de ver. É só você, acabou esse vídeo aqui, você aqui em cima, clica ali no buscar, Aurora, né? Filme Bota completo. Aurora, filme completo. Tem, todinho. Vai achar. Então, muito bem. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Deixe também sugestões de filmes que você desejaria que nós comentássemos por aqui, tá legal? Seu like, evidentemente, tua inscrição aqui no canal, ative o sininho também. E nós nos vemos então na semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário, porque nós temos um encontro marcado. Muito bem. Tchau, fique com Deus, até semana que vem.